6h15, de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E o aumento no número de casos de sarampo não preocupa apenas o Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença cresceu 300% nos primeiros 3 meses deste ano em todo o mundo. Fica um alerta para quem ainda não se vacinou e para quem acabou se esquecendo da segunda dose de imunização. Na dúvida, a Uitemara preferiu se imunizar contra o sarampo. Porque eu não lembro muito bem se eu já tomei quando criança, né? Então é melhor prevenir. E fez certo. Por causa do surto no ano passado, o Brasil perdeu o certificado de país livre do sarampo. Os dados da doença ainda preocupam as autoridades em saúde. O importante é que as pessoas que tenham sintomas procurem imediatamente uma unidade básica, um atendimento clínico, médico, para que seja diagnosticado e seja feito o exame da sorologia, né, e as ações de prevenção e controle. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, houve um aumento de 300% no número de casos de sarampo em todo o mundo, somente no primeiro trimestre deste ano. Aqui no Amazonas, mais de 9 mil casos já foram registrados. Este ano, 3 casos foram confirmados aqui na capital. Isso mostra que, apesar das campanhas de vacinação, o vírus ainda está circulando. E mesmo quem já tomou a primeira dose da vacina deve ir atrás da segunda para se imunizar por completo. Que pegue o seu cartão vacinal, verifique se você tem alguma vacina para ser atualizada, se precisa tomar a segunda dose de acordo com a faixa etária ou não. E, se for necessário, você encaminhe, vá para uma sala de vacina e tome a vacina do sarampo, que fica disponível o ano todo nas nossas unidades, em todas as salas de vacina. A diretora alerta ainda que os sintomas do sarampo podem ser confundidos com outros tipos de doenças, ou até mais grave. O paciente pode ser infectado por mais de um tipo de vírus. Ela tem muita semelhança com a rubéola, com outros vírus também circulando. A pessoa tem uma febre muito alta, súbita. Ela tem o exantema, que são o quê? Aquelas manchas vermelhas pelo corpo. Normalmente ela começa nessa região aqui, próximo, atrás da orelha. Ela pode ter também uma tosse, né, uma tosse seca, persistente. E confunde muito como se fosse um sintoma respiratório. Por isso é importante que as pessoas, mesmo tendo esses sintomas, procurem um atendimento médico para que seja feito o diagnóstico diferencial. E esse surto registrado aqui desde o ano passado começou na região norte do país, no estado de Roraima e principalmente aqui no Amazonas, onde a incidência foi muito maior. Por isso a necessidade do reforço nessa vacinação. Essa vacina é aberta para crianças a partir de 6 meses de idade e até adultos com 49 anos. Então, quem não vacinou, não lembra de ter vacinado, é importante procurar. Inclusive, nesse exato momento está acontecendo um surto de sarampo nos Estados Unidos e isso, de acordo com as autoridades de saúde da OMS, acontece pela resistência na vacinação. Então, a gente já tinha erradicado essa doença e pode erradicar mais uma vez, desde que todo mundo faça a sua parte. Importante, papai e mamãe, levar a sua criança para vacinar 2 vezes, ter um reforço vacinal para garantir essa imunização completa, para que na fase adulta ele não possa ter essa doença e nem possa ter complicações durante a infância. Então procure a unidade básica, leve a carteirinha de vacinação da sua criança, aproveita e já se vacina junto. E ontem o assunto na Câmara Municipal de Manaus foi a crise na Zona Franca. Alguns vereadores querem se unir à bancada amazonense para pressionar o governo federal a não diminuir os impostos no restante do Brasil. Antes das votações do dia, o assunto mais comentado no plenário da Câmara Municipal de Manaus foi a declaração de Paulo Guedes sobre a Zona Franca. Em entrevista a um canal de televisão na semana passada, o ministro da Economia afirmou que não vai mexer com o modelo, já que ele está previsto na Constituição, mas completou: quer dizer que eu tenho que deixar o Brasil bem ferrado, bem desarrumado, porque senão não tem vantagens para Manaus? Os vereadores protocolaram uma moção de repúdio contra o posicionamento do ministro. É impossível saber que em 2017 nós rendemos quase 31 bilhões para São Paulo e estarmos aqui nesse estágio letárgico. Estamos aqui de pires na mão.
Já outros parlamentares defendem uma abordagem menos agressiva com o governo federal e acreditam que é preciso haver mais diálogo com o ministro para explicar a importância do modelo para o Amazonas. Que mostremos ao ministro Paulo Guedes a nossa insatisfação, mas que sejamos sábios, firmes, racionais, para colocar a Zona Franca no patamar que ainda lhe é devido e colocar o Amazonas preparado para os próximos 10, 20 anos, a fim de que nós produzamos um novo viés de desenvolvimento econômico. Nesta terça-feira é a vez dos deputados se manifestarem. Eles pretendem fazer uma reunião na Assembleia Legislativa para discutir o assunto. Os parlamentares querem montar uma comissão para ajudar a bancada federal a defender os interesses da Zona Franca. E os vereadores também articulam juntar forças com os deputados. Se a Assembleia se mobilizar, evidentemente nós somos irmãos aqui, provavelmente teremos aí também nessa comissão alguns vereadores participando para que possamos, enfim, como eu disse, participar ativamente desse debate que nos interessa muito, é a nossa sobrevivência política e econômica. Inicialmente, além da bancada formada por deputados estaduais, federais e senadores, aqui do Amazonas, havia-se a intenção de reunir com os governadores e parlamentares dos outros estados do norte do país para montar uma espécie de força-tarefa para levar essas demandas e tentar evitar que essas desigualdades de competição da Zona Franca de Manaus não possam ser perdidas, na verdade, possam ser mantidas. O que acontece é que a gente tem incentivos fiscais e a intenção do governo federal até então é repassar esses mesmos incentivos para outras regiões. Se isso acontecer, na prática, a gente perde a competitividade e por isso há toda essa articulação e preocupação, uma vez que perdendo essa competitividade, essas empresas podem sair do polo industrial de Manaus e milhares de pessoas podem ficar desempregadas. E a Páscoa já passou e agora o comércio já começa a se preocupar com as vendas do Dia das Mães, uma das datas mais esperadas e lucrativas para os comerciantes. Faltam 3 semanas, mas as vitrines já avisam. O Dia das Mães está chegando. Mas alguns consumidores ainda estão na dúvida do que comprar e o quanto gastar. Tô pensando em comprar em roupa, sapato, bolsa. Tem um limite pelo menos de R$100 para gastar para ela. Mas também teve gente que já adiantou o presente. Ela vai viajar para o Rio de Janeiro e então a gente resolveu pagar o hotel, a estadia dela. Esse é o presente do Dia das Mães. Depois do Natal, o Dia das Mães é a data mais esperada pelo comércio. E para atrair os clientes, os lojistas investem em descontos em produtos e até em campanhas promocionais. Essa loja de sapatos, por exemplo, está apostando em sorteios de prêmios. Qualquer produto, sendo feminino ou masculino, o cliente ganha um cupom. Tradicionalmente, o Dia das Mães tem impacto positivo para os lojistas. E esse ano não deve ser diferente. Eu digo assim que é um 3º de dezembro, né? São muito boas, o volume de venda é muito alto, né? Nós estamos esperando aí os clientes, que são bastante. Estamos esperando assim um volume de venda bem alta mesmo. Se você tem cartão de crédito, é sempre bom ficar de olho com a segurança e na fatura. Segundo o SPC, nos últimos meses, quase 9 milhões de brasileiros foram vítimas de fraudes financeiras e 41% dessas fraudes foram em cartões clonados. Quem já passou por isso sabe a dor de cabeça que é. Pagar no débito ou crédito? Este tipo de pagamento trouxe muitas facilidades para os consumidores, mas o uso exige cuidados. Segundo uma pesquisa do SPC, 9 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes com cartões de crédito clonados. Ainda segundo o levantamento, metade dos casos aconteceram em transações ou compras feitas pela internet. Ainda segundo a pesquisa, 20% desses golpes foram aplicados em agências bancárias e 15% nas lojas físicas. Este advogado especialista em defesa do consumidor explica que este tipo de crime muitas vezes é fácil de ser resolvido. Geralmente o fornecedor é um banco, vai ter que reclamar de imediato com ele. Se comprovar, seja com protocolos, seja por e-mail, seja por site,
ou Reclame Aqui ou consumidor.gov. Em casos mais graves, o consumidor pode sim entrar com uma ação para receber indenização por danos morais. Precisa ser avaliado o dano que teve. Por exemplo, eu estou em viagem, o meu cartão de débito foi clonado, tiraram o dinheiro da minha conta. Então está mais do que claro que você já teve um prejuízo imediato. Então, nesse caso, ele pode processar a empresa por danos morais. Em todos os casos, é importante que a vítima procure a delegacia do consumidor para registrar o crime. Aqui em Manaus, ela funciona nas dependências do 24º DIP. Isso ajuda a polícia a identificar e prender os criminosos responsáveis pelas ações. Tem que nos municiar de informações para que a equipe de investigação acompanhe o fraudador, que segue evoluindo e praticando novos hábitos de práticas criminosas cada vez mais modernas aí contra as pessoas. Por isso, o delegado dá dicas sobre como se prevenir contra este tipo de crime na internet. Se compra ou qualquer tipo de serviço prestado dentro de uma lan house ou de um computador que não é seu, pessoal, particular e confiável, que você opte por pagar na opção boleto bancário, jamais digitando numa lan house ou no computador de um estranho os dados do seu cartão. Ou que você tenha aqueles canais de segurança direto com a sua empresa de cartão. Seria muito mais seguro se você gerasse no aplicativo do seu banco um cartão virtual que permitisse o bloqueio depois da primeira compra, do que você usar o seu cartão habitual que fica liberado. E alunos da UFAM estão promovendo desde ontem um plantão Tira Dúvidas sobre o imposto de renda. A repórter Tamires Clay está ao vivo e vai trazer os detalhes desse assunto para a gente. Olá, Tamires, muito bom dia para você. Conta para a gente, quem quiser tirar alguma dúvida da declaração do imposto de renda, está terminando o prazo, inclusive, pode ir aonde ali na UFAM? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, é lá no setor norte, na UFAM. É aquele mais longe um pouquinho, né? Você vai pegar para a esquerda depois ali da rotatória e vai até o final. É lá no centro de convivência mesmo. Aí você basta procurar lá. Eu sei que a UFAM é um pouco mais confusa para quem normalmente não vai lá, mas é bem simples de encontrar, todo mundo pode ajudar. É só você procurar pelo centro de convivência e tem ainda o laboratório de prática. São os alunos de contabilidade da Universidade Federal do Amazonas que estão fazendo esse serviço, que é gratuito. Então, se você tem alguma dúvida, não sabe realmente se você precisa declarar o imposto de renda, qual é a sua faixa de preço, quanto que vai pagar de multa, o que é isento, o que não é, enfim, eles vão fazer esse serviço gratuito para você. É uma boa oportunidade também para eles praticarem, porque é também na área deles, né, os alunos ali de contabilidade, e esse serviço é só até amanhã. Então, ele funciona a partir das 2 horas da tarde até as 7 horas da noite lá no campus da universidade. E aí basta você realmente levar alguns documentos mais básicos para que talvez eles possam te ajudar ali um pouco mais, né? Leva também algum extrato, alguma coisa que possa te ajudar a explicar a sua situação para aqueles alunos. E lembrando, como você bem disse, Adriane, o prazo está acabando, termina no dia 30 de abril, então quem não declarou tem que correr realmente, porque senão depois pode pagar uma multa, que depende ali também do que vai ser declarado, né, do que foi declarado. Então não deixa para a última hora, porque a gente sempre sabe que tem muita gente que deixa para a última hora e às vezes o programa, né, que é disponibilizado pela Receita Federal pode acabar dando um problema. Então, para você não se prejudicar, já vai logo fazendo a sua declaração. Se tiver dúvida, já participa desse programa aí, desse serviço que os alunos da universidade estão promovendo. Até agora, de acordo com a Receita Federal, cerca de 16 milhões de pessoas já declararam. A expectativa é mais de 30 milhões, né, até o final do prazo. Então, ainda falta muita gente realmente, porque tem muita gente que às vezes ainda tem dúvida, vai deixando para a última hora, o que não é muito recomendado, né, Adriane? Com certeza, né? Mas dessa vez eu não posso nem falar, vou confessar também que eu ainda não declarei meu imposto de renda desse ano. Geralmente deixo para fazer logo no começo, para ver se tem alguma correção para ser feita. Dessa vez ainda não fiz. Ontem consegui reunir toda a documentação. Não sou exemplo dessa vez, na verdade sou um exemplo contrário. Antigamente eu fazia isso, né? Deixava para o último período, para quando viesse a restituição do imposto de renda, eu receber lá no finalzinho do ano, lá por perto de novembro, que era quando eu tirava férias. Dessa vez eu tenho que pagar, mas foi mesmo esquecimento. Deixei para a última hora,
puxão de orelha aqui em mim, ao vivo, mas eu vou cuidar disso. Não pode, né, Tamires? Muito bem. Obrigada pelas informações. E se você deixou, assim como eu, para a última hora, corre, porque tem muita gente, né? Pelos números que a Tamires falou, quase metade dos brasileiros ainda não declarou o imposto de renda. Então, cuida, declara logo, vamos declarar logo nesses dias para não deixar para a última hora, porque nos últimos dias sempre o sistema trava. Depois do intervalo, a gente traz as informações sobre os protestos dos professores por aumento salarial. A categoria deve se reunir hoje com o governo. Tem ainda as vagas do Cine e muito mais. Então não sai daí que eu volto em um instante só.